Olá, bem-vindos ao workshop da Agreta Portugal, Como Gerar Ideias de Negócio. O meu nome é João Gonçalo Cunha e sou o CEO da Associação Agreta Portugal, ou chefe de operações, se assim preferirem. A Agreta Portugal é uma organização sem fins lucrativos que desde agosto de 2008 procura apoiar o empreendedorismo nacional, disponibilizando as ferramentas e incentivando a iniciativa empreendedora dos portugueses. E é, portanto, para mim, um prazer desenvolver convosco esta série de temas que vamos trazer ao longo dos próximos 4 meses. A começar pelo início, como gerar ideias de negócio. Quais são os objetivos deste workshop? Os objetivos deste workshop são explicar a qualquer pessoa as várias técnicas que permitem gerar novas ideias de negócio, algo que não é fácil para toda a gente. Aliado à vontade empreendedora, à vontade de sermos donos do nosso destino, vamos escolher essas ideias. Também queremos explicar às pessoas como avaliar as suas ideias. Muita gente tem várias ideias e queremos, na sequência deste workshop, que sejam capazes de avaliar as diferentes ideias para selecionar aquelas que poderão ser mais viáveis. Queremos, com este workshop, também permitir às pessoas refinar ou ajustar um pouco as ideias que já têm, para garantir que elas possam ser mais viáveis e, sobretudo, no âmbito do concurso de empreendedorismo da Agreta Portugal, que obriga a que o processo comece com a submissão de uma simples ideia. E nós queremos que este workshop sirva para isso mesmo, avaliar as vossas ideias e talvez refiná-las. O planeamento deste workshop será o seguinte: teremos partes mais teóricas e partes das quais destacaremos as principais técnicas e fontes de geração de ideias e também uma componente prática com a folha de exercício que vos foi enviada. Se não for o seu caso, envie-nos um e-mail e enviaremos novamente esta por e-mail. No final deste workshop, iremos entregar o documento completo de apresentação, mas também um certificado digital de participação. Falta somente dizer que o exercício que receberam no e-mail de informações relativas a este workshop consiste na parte prática. É a parte que nós queremos que hoje a teoria se transforme em prática. Pedimos que nessa única folha, listem as ideias que vão sendo geradas com as técnicas que vos vamos passar e que as avaliem também com estas técnicas, como iremos ver mais à frente. Para além disso, temos ainda 2 testemunhos empreendedores inspiradores. Um deles com experiência nos concursos de empreendedorismo da Agreta Portugal. O outro, uma startup promissora e em grande rota de ascensão, literalmente. Mas, mais à frente, todos os detalhes sobre estas 2 enormes e promissoras personalidades como modelos de negócios sustentáveis e fascinantes. Vamos lá então começar o workshop. Como é que se geram ideias de negócio viáveis? Qualquer exercício de criatividade tem 2 etapas fundamentais e completamente distintas que nós temos de absorver. O ponto de partida para se gerar ideias é o de criar um ambiente onde tudo é possível. Portanto, o início do exercício é um exercício de criatividade, um exercício de loucura, em que qualquer ideia deve ser listada e nenhuma ideia deve ser banida do início. Portanto, o ciclo que se inicia na criatividade, e aqui fomos buscar uma matriz de um diretor de design da IDEO, que é uma das principais empresas de Silicon Valley que mais faz consultoria na geração de novas ideias, um professor de Harvard que fala num primeiro momento de geração de opções. O que é importante neste início? É manter a mente aberta e pôr no papel toda e qualquer ideia que vos venha à cabeça. É um momento de loucura, como disse, de ambição, de ousadia. E este é o início em que se formulam ideias de facto, sem ter em conta quaisquer dificuldades de execução e sem ter em conta se a ideia é muito boa ou muito má, se é mais louca ou menos louca. E, depois, vai haver um segundo momento, fundamentalmente diferente. Começa aqui o reality check. O segundo momento pedagógico é um segundo momento de convergência, um momento de síntese, em que nós vamos avaliar as ideias e vamos descartar algumas, mas, sobretudo, vamos isolar as melhores ideias. Portanto, um primeiro momento em que tudo é possível, risk-free zone, e depois um segundo momento de avaliação em convergência. Vamos lá então. Este slide que vos estamos a mostrar agora é essencialmente uma lista onde poderão escrever as ideias à medida que nós vamos ou vos ensinarmos as diferentes técnicas de geração de ideias. Ao introduzirem aqui as diferentes ideias, num segundo momento poderão avaliá-las à luz de um conjunto de critérios que temos aqui. Este é um único suporte que vão precisar. Aconselho que tenham papel e caneta à mão, mas basta terem um conjunto de ideias e vão listando as ideias que têm. Temos aqui 4 técnicas para a geração de ideias e este é o suporte que devem usar como ponto de partida do workshop daqui para a frente. Vamos então começar a ver o que é este primeiro momento criativo. O que é este estado de espírito criativo? O exemplo da forma de atuar de Steve Jobs, figura empreendedora que todos devem conhecer, eles disseram que não, que é impossível. Eu convenci-os de que eles conseguiam fazê-lo e no final fizeram o impossível. O Steve Jobs estava a falar do processo de criação do Macintosh. Aquilo que é interessante aqui é reter esta ideia,
que é preciso ignorar a dificuldade de execução ao início. As pessoas que entrevistaram muito o Steve Jobs dizem que muitas das ideias que ele podia, ou melhor, que ele pedia ao seu cofundador, que tinha um perfil mais técnico, sendo que o Steve Jobs era mais teórico, e depois tinha um engenheiro que sabia fazer aquelas máquinas malucas e que eles faziam, ou melhor, que nos habituaram a fazer. Muitas das ideias que ele pediam eram totalmente impossíveis. Algumas conseguiram ser implementadas, outras na realidade não. Aquilo que é importante é que neste primeiro momento não se tenha em conta a dificuldade de execução, mas sim formular ideias que sejam ambiciosas, que sejam disruptivas, ideias que apontem às estrelas, porque só com esse nível de ambição vamos conseguir coisas novas e, sobretudo, surtir emoções. Ir corajosamente onde o homem nunca foi. É importante neste momento ser audaz, ser-se louco, não se preocupar com o grau de ambição das novas ideias. Talvez seja melhor pensar em ideias ambiciosas demais do que de menos. Depois, poderemos preocupar-nos em como executá-las ou filtrar as que não são execuíveis. Uma das grandes vantagens é quando não nos estamos a preocupar com qualquer tipo de status quo. Dizem que o estado de espírito criativo também requer um rejeitar do status quo e de paradigmas, ou seja, devemos libertar-nos da forma como as coisas têm sido feitas até à data. Aconselho-vos a tentarem não se preocupar com isto, nem rejeitarem nenhuma ideia por ir contra alguma regra que exista hoje. É um problema que só vamos ter que lidar no futuro. Depois, ou melhor, lembrem-se disto, é preciso beijar muitos sapos até encontrar o príncipe. Isto foi Art Fly que disse quando lançou a 3M, que é um dos maiores fabricantes do mundo de materiais de escritório e produtos. E de facto, há aqui um momento de criatividade em que a quantidade é mais importante do que a qualidade. Aquilo que vos peço é que comecem agora, no documento que vos fornecemos, ou numa folha de rascunho, e ao longo deste workshop, a irem gerando ideias. Não se preocupem sequer com a qualidade delas, mas irem escrevendo as ideias que vos venham à cabeça. Para os nossos participantes, nos concursos de empreendedorismo, podem obviamente incluir nestas ideias aquelas que inscreveram no concurso. E por último, aqui, a situação do fundador da Groupon. Nunca pensei em mim como um empreendedor até criar a Groupon. A Groupon é uma empresa que vale vários mil milhões de dólares no mercado de ações, uma empresa de internet. Andrew Mason estudou música e decidiu lançar uma empresa destas com uma ideia louca. O que importa aqui é haver uma ausência de censura de nós próprios, das nossas ideias e dos outros. Então, qual é esta primeira técnica? A primeira é a mais simples de todas. Vamos então pensar em formas para suscitar a criatividade das pessoas. Uma fonte muito conhecida para ideias de negócio, ideias muito viáveis, são as viagens. Quando vamos para outra cidade, estado ou outro país, muitas vezes vimos novos modelos de negócio e ideias giras. E porque não ser os primeiros a trazer para o mercado onde nós estamos essa nova ideia para o nosso país? Temos aqui alguns exemplos. Em 1987, um espanhol foi para os Estados Unidos e encontrou uma empresa que é a Domino's Pizza. E a única diferença entre esta cadeia e as restantes é que, apesar de ter lojas, também tinha um serviço de encomenda por telefone. E isso acabou por se transformar num serviço que ele levou para a Espanha e hoje subejamente conhecida como Telepizza. Ou seja, uma empresa que emprega dezenas de milhares de pessoas ao dia de hoje e nasceu porque naquele ano o fundador foi visitar aos Estados Unidos da América e decidiu levar este conceito, este modelo de negócio para a Espanha. Temos a Rocket Internet, que é uma titã da internet e construiu toda a sua indústria à volta de identificar modelos de negócio que já estavam a funcionar num e noutro país e trazer essa ideia para o país onde eles estavam, ou melhor, para o país onde eles se encontravam. A Chick by Choice, por exemplo, um projeto que me orgulho muito, que nasceu nos concursos da Acredita Portugal, duas jovens, a Lara e a Filipa, que simplesmente viram um modelo que gostaram muito nos Estados Unidos, chamado Rent for the Runway, um site onde se podiam alugar vestidos muito caros para pessoas que não tinham dinheiro para os comprar. E elas chegaram à associação e disseram: nós queremos trazer este modelo para aqui, ser o principal player na Península Ibérica e hoje em dia estão muito para além da Península Ibérica, estão em 13 mercados europeus, incluindo Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Por isso, não se esqueçam, aqui também a Chick by Choice. Portanto, pensem quando viajarem, o que é que acharam de interessante e o que é que podiam fazer e trazer para Portugal e para a vossa cidade e que poderia marcar a diferença. Este é o ponto mais importante nesta parte. Uma segunda técnica ou fonte de inspiração que devem ter em conta são as mudanças na sociedade. Um grande número de projetos empreendedores nasce quando alguma coisa mudou nos padrões de comportamento.
O exemplo da internet, em particular, o Facebook, o aparecimento do Facebook e a adesão que teve, fez com que muitas empresas se construíssem à volta desta rede social. O que é importante realçar aqui é que qualquer mudança no comportamento das pessoas, qualquer mudança nos padrões, cria muitas oportunidades. E isto tem duas vantagens. Quando há uma mudança, o que é que pode acontecer? Para já, os modelos antigos começam a declinar e mesmo a cair. Os modelos novos começam a aparecer. Se nós estivermos a explorar uma ideia que se inscreva numa nova tendência, a vantagem é que temos menos empresas estabelecidas que já estão a lidar com esses clientes. A segunda vantagem é que, se nós tentarmos ir atrás de modelos antigos e não dos novos, estamos a olhar para um mercado que está a diminuir em vez de olhar para um mercado que está a crescer. Que nova sociedade, que novas necessidades, que novos problemas, que novas oportunidades. É isso que temos que procurar. A consultora McKinsey fez um estudo que achei marcante. Eles estavam a tentar perceber de onde vem o sucesso das empresas. Fizeram análises e cálculos complicados, mas o resultado foi muito simples. Eles descobriram que o sucesso de uma empresa se explicava apenas em 30% pela qualidade do trabalho e 70% pelos mercados que escolhiam. Portanto, a empresa que escolhia a altura certa para ir para o Brasil, para a Polónia, como a Jerónimo Martins, para Angola, ou simplesmente para o mercado certo, ou que escolheram a altura certa para vender na internet, por exemplo, tinham mais sucesso, mesmo não sabendo executar tão bem como as outras. Nós, por exemplo, fizemos aqui um estudo da Ernst & Young que olhou para os setores em Portugal que mais estavam a crescer. O turismo, as TI, energia, o mar, são os setores em Portugal que mais vão crescer. Logo, vão haver muito mais oportunidades aqui e é possível que haja muitas mais novas empresas a nascer aqui nestes setores e não noutros setores que, segundo este estudo, não vão crescer tanto. Uma outra técnica, e se calhar é mais engraçada, porque segue a velha frase "o problema é uma oportunidade", e isto é muito real no exercício que estamos a fazer hoje. Quando no nosso dia-a-dia nos deparamos com algo que nos irrita, muitas vezes temos uma reação de rejeição e ficamos frustrados com isso. Acho que temos razão em estar frustrados, mas em muitos casos temos de estar atentos, porque isto pode ser uma frustração partilhada por muitas outras pessoas. É preciso estar atento se isto for uma oportunidade de criar uma ideia nova, de criar uma solução. Portanto, eu gosto de pensar, quando estou irritado com alguma coisa, no trânsito, por exemplo, se há algum problema que muita gente tem. Neste sentido, se eu encontrar uma solução para este problema, então será uma ideia de negócio muito viável. Por outro lado, eu acho que é importante também ver aqui alguns exemplos de outras empresas que nasceram seguindo esta lógica, esta ótica. A eBay, um dos maiores sites de e-commerce do mundo, nasceu de um site pessoal criado para vender objetos pessoais e em segunda mão de Pierre Omidyar. Ele queria desfazer-se dos objetos e não tinha como o fazer. Não queria ir para a Feira da Ladra, lá do sítio, queria uma solução que desse menos trabalho. Foi desta frustração que ele criou hoje um dos maiores e-commerce do mundo, como é o caso da eBay. A Dropbox, que permite a partilha de ficheiros entre os vários dispositivos que dispomos ou entre várias pessoas de uma certa equipa. Foi criada porque o Drew Houston perdeu uma pen USB no quarto de um amigo e ficou insatisfeito com os dispositivos de partilha disponíveis. Na verdade, ficou traumatizado por ter perdido aquele ficheiro, que era importantíssimo. Não tinha guardado uma cópia e ele achou que deve haver uma forma mais fácil de partilhar ficheiros com os meus amigos. Hoje em dia, a Dropbox também é uma empresa muito conhecida. Quem não usa, aconselho a irem dar uma vista de olhos, porque é uma forma muito prática de partilhar informação com membros da vossa equipa. Mais um exemplo, a Amazon, uma empresa que todos conhecem, seguramente, nasceu da frustração do Jeff Bezos, o seu fundador, por nunca ter participado numa empresa online e começou pelos livros, porque de facto não existiam livrarias ainda online. A Apple lançou a Macintosh porque Steve Jobs não aceitava que um computador não pudesse ter um funcionamento intuitivo. São várias as formas, ou melhor, são várias as formas de frustrações, mas acho que o que devemos reter é que devemos olhar para o nosso dia-a-dia e tentar perceber frustrações é que temos e, sobretudo, que soluções é que podemos ter para elas. Muitas vezes estamos irritados e pensamos, eu conseguia fazer melhor que isto. Se eu estou insatisfeito, se calhar é mesmo porque eu sei uma melhor forma de lidar com um determinado problema do que a forma que me foi apresentada. E isso é uma enorme fonte de ideias de negócio. E como vocês viram, empresas de enorme sucesso nasceram desta frustração. Uma quarta e última técnica. Não sei bem se isto é uma técnica ou um conselho.
acho que é preciso olharmos para os nossos hobbies, as nossas paixões e eventualmente até para as nossas competências profissionais para tentar lançar ideias que nos apaixonem. Temos aqui duas perspectivas. A primeira é muito mais entusiasmante e é muito mais fácil com a dificuldade de ser empreendedor se estiver a lidar com uma paixão nossa. É uma coisa que já fazemos de bom grado ou que já fazemos só porque acreditamos naquilo e aquilo nos diverte. É muito mais fácil lidar com os desafios que vamos encontrar enquanto empreendedores quando tentamos ir à procura dos nossos hobbies e ver o que é que pode sair daqui e o que é que eu já estou a fazer. Será que isto é um hobby que alguém valoriza? Será que isto é um hobby que produz alguma coisa? Será que eu consigo ajudar alguém com este meu hobby ou esta minha paixão? Portanto, esta ideia que devemos trabalhar de dia e depois ter os nossos hobbies à noite é uma ideia que eu, sinceramente, espero conseguir desconstruir. De todas estas técnicas, não haverá melhor ideia do que uma ideia que seja uma extrapolação dos vossos hobbies, das vossas paixões. Agora, uma perspectiva diferente, alternativa. As vossas competências profissionais. O local de trabalho é uma excelente fonte de ideias viáveis. A maioria, ou grande parte das startups, foram criadas por pessoas que de facto já estavam numa certa área profissional. Estavam a lidar com ela todos os dias. Foram-se cansando com as frustrações do dia a dia, mas ganharam muita experiência nessa área. Portanto, não procurem só nos vossos hobbies ou paixões para terem ideias empreendedoras. Olhem também no vosso local de trabalho ou para as áreas que dominam, porque também aí será mais fácil para vocês executar ideias que tenham nascido dessa longa observação. Damos aqui algumas sugestões. Estes exemplos de competências podem ir desde a culinária, a consultoria, moda ou animação, de eventos, aplicações 3D ou web design. Fazemos aqui uma lista apenas para estimular a vossa criatividade. As competências e os hobbies não são sempre coisas que se aprendem nas universidades. São, de facto, as coisas que nos interessam e permitem fornecer um produto ou serviço à sociedade. Agora vamos fazer aqui o primeiro de dois exercícios. Peço que olhem para a folha que temos aqui à frente ou que peguem simplesmente numa folha de papel e copiem estas 4 caixas aqui à esquerda e que respondem às 4 técnicas de que falámos e, ao lado das caixas, tentem ver que ideias vocês tiveram. Peço que não se preocupem, por enquanto, com as estrelas que estão do lado direito da folha, mas apenas em alocar as ideias que tiveram de acordo com as técnicas de que falámos. Lembro que qualquer ideia é boa, quanto mais, melhor. Escrevam aquilo que vos vier à cabeça, ideias boas ou más, já vamos lidar com isso a seguir, ou seja, pensem no que é que vos frustra, no que é que vos deixa irrequietos no vosso dia-a-dia. Sugiro que ativem o modo pausa na vossa janela de vídeo pelo período de 5 minutos para todos terem tempo em silêncio de preencherem o que conseguirem na vossa folha de exercício. Uma pergunta frequente relativamente às técnicas que falámos é qual destas costuma ser mais relevante? A boa notícia deste primeiro momento de criatividade é que qualquer uma serve. Não importa onde é que vocês foram buscar a vossa ideia de negócio, o que importa é que neste momento ponham no papel o máximo de ideias possíveis. Não importa se foi numa viagem, se observaram uma mudança de comportamento na vossa rua, na vossa cidade, no vosso país ou na vossa indústria. Não importa se isto nasceu de uma frustração pessoal ou se simplesmente era o vosso hobby, ou se nasceu do vosso local de trabalho. Qualquer uma serve para gerar ideias e quanto mais gerarem, melhor. A boa notícia é que qualquer técnica é boa e serve. Vamos agora começar a segunda parte do workshop. Como trabalho de casa, aproveitem e vão juntando o máximo de ideias possíveis às técnicas apresentadas. Vamos agora apresentar o caso de sucesso de hoje, a Milu Milu. É um dos projetos vencedores da edição passada dos concursos de empreendedorismo da Acredita Portugal, com uma ideia de gerir um fator a quem ninguém é imune, o tempo. Focando o seu público-alvo, a Milu Milu quer dar tempo à mulher profissional, levando serviços de manicure às empresas, sempre com o aval do patrão. Essa é a grande vantagem. Vamos então ouvir o que inspirou a Mariana Guerra, fundadora deste projeto, a ter esta ideia e a apostar nos concursos da Acredita Portugal. Olá Mariana, obrigado pela tua disponibilidade e espero que inspires a nossa audiência como inspiraste o júri para vencer o concurso no ano passado. Obrigada pelo convite. Se calhar vou começar por apresentar-me um bocadinho melhor. O meu nome é Mariana Guerra, tenho 27 anos, sou natural de Coimbra e foi em 2013 que decidi lançar um projeto
que ajudasse a mulher profissional a gerir melhor a sua vida e a conciliar a sua vida profissional com a vida pessoal. Nasceu então a Milu Milu. A Milu Milu é uma empresa que oferece tempo à mulher profissional, levando serviços de modo feitos em 15 minutos até às empresas. Isto tudo com uma frequência semanal. Portanto, num salão convencional, um serviço de manicure pode durar cerca de 45 minutos, tendo aqui já em conta o tempo de deslocação e de espera no salão. A Milu Milu faz este serviço em 15 minutos no local de trabalho das nossas clientes. Portanto, daí dizemos que oferecemos tempo à mulher profissional. Como curiosidade, cada mulher gasta em média 2.170 minutos por ano em serviços de manicure. Portanto, para as nossas clientes, colaboradoras das empresas, a Milu Milu é um serviço prático e um serviço do qual usufruem semanalmente, que acaba por ser inovador, porque levamos até ao seu local de trabalho um serviço rápido, feito com produtos de elevada qualidade e que se adapta ao seu ritmo de trabalho. Por outro lado, para as empresas, somos um benefício que podem oferecer aos seus colaboradores sem qualquer custo para as empresas. O conceito nasceu de 2 fundadores, nós somos 2 sócios e temos neste momento 3 esteticistas, cada uma trabalha em 10 empresas. Portanto, uma esteticista trabalha numa empresa da parte da manhã e noutra empresa da parte da tarde, num dia fixo por semana e também num horário fixo. O meu sócio tem um papel mais financeiro, mais analítico, e a minha função na empresa é fazer um bocadinho de tudo o resto, portanto, desde a área de recursos humanos, recrutar esteticistas, o marketing e essencialmente um trabalho comercial. E essa para mim é uma das grandes mais-valias de ter o nosso projeto e trabalhar por conta própria. É o facto de podermos trabalhar em várias áreas do mesmo negócio, algo que numa multinacional seria quase impensável, porque quando estamos numa grande empresa a trabalhar por conta de outra, trabalhamos numa só função, numa só área, e aqui no nosso projeto eu tenho a possibilidade de tocar um bocadinho cada ponto do negócio e aprender com isso todos os dias. Faço o recrutamento das nossas esteticistas com muita frequência. Faço o trabalho comercial, ou seja, ligar o contacto telefónico para empresas, no sentido de agendar uma reunião para estabelecermos um protocolo com as mesmas para conseguirmos fazer os nossos serviços semanalmente. Desloco-me às empresas para as reuniões com diretores de recursos humanos, normalmente são as pessoas responsáveis pelas nossas parcerias, e depois todo o trabalho de comunicação interna nas empresas, ou marketing, seja marketing digital ou direto, portanto, as várias áreas do negócio é possível cada um de nós, cada empreendedor, tocar em todas e trabalhar em todas. Por outro lado, todo o processo de criar um negócio e de aprender no dia-a-dia é um processo muito, muito entusiasmante. Nos primeiros 6 meses da Milu Milu, tivemos que testar o conceito em Portugal, perceber se realmente era viável ou não, se tantas empresas estavam disponíveis para abraçar um conceito como este e se as clientes tinham essa necessidade, porque no fundo o mercado da estética é um mercado saturado. Há imensos salões de cabeleireiro, imensos institutos de beleza e, no fundo, nós fomos quase criar uma necessidade dentro das próprias empresas para as nossas consumidoras. Nesses primeiros 6 meses, eu desloquei-me às empresas com as minhas esteticistas, recrutei esteticistas com perfis completamente dispares, desde pessoas brasileiras, portuguesas, com filhos, sem filhos, com muitos anos de experiência, acabadas de sair de escolas de estética, e percebi realmente o perfil de esteticista e de colaboradora que fazia sentido e que faz sentido hoje para a Milu Milu. Consegui testar o modelo de negócio com que estávamos a trabalhar na altura, houve muito para reestruturar e testei também e percebi qual o perfil do cliente ideal, da empresa ideal e em que horário devíamos trabalhar dentro dessas empresas.
Durante esses 6 meses, apercebi-me também que era muito importante a partilha do nosso conceito. Muitas vezes no início de um projeto temos medo de expor a nossa ideia e de partilhar com as pessoas o que é que estamos a fazer e como é que o fazemos. E na realidade, com o passar do tempo, fui percebendo que é realmente muito importante essa partilha, é realmente importante ouvirmos as pessoas que estão do outro lado e que conseguem sempre dar um input diferente acerca do nosso projeto e das nossas ideias. O facto de ter abordado uma incubadora de empresas, onde neste momento trabalho, um espaço de cowork, foi também muito importante porque consigo, essa partilha é diária, portanto eu estou em contato com outros empreendedores, onde é um sítio onde posso expor, posso ouvir, e isso é muito importante. Claro que um empreendedor pode gerir os seus horários, pode gerir as suas atividades diárias, e isso foi um ponto também, ou é um ponto que hoje para mim é uma grande mais-valia, porque posso deslocar-me para conferências, posso ler quando preciso de ler, posso pesquisar quando é necessário fazer essa pesquisa e criar a minha rede de contacto em função dos eventos que tenho e daquilo que é necessário no momento. Portanto, isso numa outra empresa ou não trabalhando por conta própria era muito complicado. No entanto, o dia-a-dia do empreendedor também não é sempre fantástico. Acontecem várias barreiras que, como é óbvio, se as tornarmos em oportunidades, torna-se sempre uma aprendizagem. E foi isso que eu tentei fazer até hoje. Por exemplo, quando eu lancei a Milu, lembro-me das pessoas que me rodeavam, tanto a minha família como os meus amigos, serem muito conservadores em relação à ideia de eu criar um projeto e de sair da carreira conservadora que tinha levado até agora. Não direi conservadora, mas talvez mais comum, de trabalhar em uma multinacional. E lembro-me quando consegui o primeiro cliente grande, para onde íamos fazer os serviços semanalmente, liguei para o meu pai e disse que tinha conseguido então um novo cliente, e o meu pai nessa altura disse-me: boa Mariana, então e vê lá se eles conseguem encontrar trabalho lá nessa empresa. Portanto, era sempre difícil lidar com o conservadorismo que me rodeava. E como é óbvio, as pessoas foram-se apercebendo dos resultados e apercebendo da felicidade que é o meu dia-a-dia, e isso mudou. Por outro lado, uma grande barreira que também ultrapassei com o negócio que tenho foi o facto de haver homens na direção das empresas com poder decisivo de entrada ou não da Milu como parceira dessa empresa. Um homem que normalmente não usufrui dos serviços de manicure não consegue, à partida, entender a necessidade que é o nosso conceito dentro da empresa que gere. Portanto, isso foi uma grande barreira. Por outro lado, o facto de ter um negócio de mulher, focado na mulher, à volta de um conceito de manicure, é visto muitas vezes como fútil, como é desvalorizado, e as minhas próprias esteticistas muitas vezes são desvalorizadas. E isso são algumas das barreiras que qualquer negócio, falo do meu, mas qualquer negócio tem no início da sua vida, e há de haver sempre problemas que têm que se resolver, mas no fundo eu acho que é isso que torna o nosso dia-a-dia e a nossa carreira empreendedora tão entusiasmante. Participar na Acredita Portugal veio ajudar-me a testar o meu modelo de negócio. Portanto, eu já tinha o conceito criado, já tinha feito os meus alguns meses de teste no mercado, mas o facto de passar por todo o conjunto de questões e de avaliação que é feita com a ferramenta Dream Shaper acabou por me ajudar a perceber a viabilidade da Milu e, acima de tudo, a conseguir entender ao pormenor o meu cliente. Portanto, quando tive que fazer testes, como por exemplo um questionários às minhas clientes, consegui perceber realmente como é que é o perfil da pessoa que usufrui dos meus serviços e o que é que esperam. Por outro lado, ajudou-me muito a conseguir criar um modelo de negócio estruturado, um modelo de expansão, e todo o processo em si, principalmente nas fases finais, foi realmente muito importante. O facto de termos um mentor connosco que nos ajuda a perceber o caminho certo para trabalharmos, a estratégia certa para a Milu foi mesmo muito importante.
o facto da Acredita Portugal nos dar a oportunidade de conversar e de partilhar as nossas dúvidas e realmente o nosso negócio com pessoas que têm muita experiência na área do empreendedorismo ou de grandes empresas e que já passaram por muito aquilo que nós passamos, foi realmente uma grande mais-valia. Por outro lado, é óbvio que ganhar um concurso como este, a nível de motivação, é incrível. E para não falar no prémio, como é óbvio que há muitos custos que os empreendedores têm mensalmente, como advogados ou contabilista ou um espaço de trabalho, que acabam por não existir. E isso é realmente muito bom. Gostava de deixar, por fim, alguns conselhos para os próximos participantes e dizer-lhes que aproveitem cada oportunidade e que a Acredita Portugal não é mais do que isso, é uma grande oportunidade para cada empreendedor, que estudem realmente cada passo do processo, porque por vezes pode parecer que é só uma simples questão, mas no fundo, se formos trabalhar a resposta e perceber no mercado como é que funciona, acabamos por aprender sempre alguma coisa, e o mesmo com as pessoas e com os contactos que a própria associação consegue disponibilizar. O mais importante para mim no empreendedor é a sua capacidade de resiliência e de criação de uma rede de contactos. Portanto, a Acredita Portugal permite-nos testar essas duas grandes capacidades que cada um de nós tem. E é isto. Obrigada. Vamos então começar esta segunda parte. Agora é quando nós dizemos que chegou a altura do Reality Check Ahead. Nós vamos agora ensinar-vos a filtrar um bocadinho o trigo do joio e a avaliar as ideias que têm mais potencial e menos potencial. Como posso perceber se uma ideia passa de uma ideia boa a uma ideia de negócio? Aqui estão duas perguntas distintas. A primeira é como perceber se a minha ideia é boa. E a segunda, como é que eu percebo se a minha ideia boa se pode transformar num bom plano de negócios. Se a ideia é boa ou não, esta segunda parte do workshop vai servir para tentarmos mostrar algumas características de ideias boas, ou melhor falando, ideias viáveis. A segunda pergunta, na verdade, já está a antecipar o próximo workshop. É algo que também iremos ensinar como passar de uma ideia para um modelo de negócios. Por enquanto, se acabarem já com uma série de ideias viáveis, será um ótimo resultado. Para simplificar, uma ideia viável tem já boas probabilidades de se transformar em bons modelos de negócio e bons projetos de investimento. O segundo workshop será todo à volta de passar uma ideia e estruturá-la num modelo de negócios. Portanto, já tivemos aqui um primeiro exercício de loucura, de audácia, um primeiro exercício criativo. Agora, aquilo que vamos fazer é apresentar um conjunto de critérios que tipicamente estão associados a uma ideia. Não vou dizer que é uma boa ideia, mas é uma ideia mais viável, uma ideia que tem mais probabilidade de se conseguir lançar. Uma ideia que é mais fácil de ser financiada ou mais fácil de conseguir investimento externo. É isto que vamos fazer agora até ao final deste workshop. Uma boa ideia deve cumprir um conjunto de critérios. Aqui, o segundo exercício que temos para vocês, que vai ser feito exatamente na mesma folha, é simplesmente avaliarem a vossa ideia e dizer quantas estrelas tem. As ideias têm até 5 estrelas e agora o que vai ser importante é definir quantas estrelas têm segundo os critérios que vos vou apresentar agora. Então, quais são estes 5 critérios que tipicamente são associados a uma boa ideia? O primeiro é a simplicidade. Se vocês tiverem uma ideia que é muito fácil de explicar a alguém, e aqui acho que a ideia da Milu Milu é muito interessante por ser fácil de explicar. Levar serviços de manicure às empresas durante a pausa legal inscrita no Código de Trabalho, em 15 minutos. Se nós quisermos fazer um bocadinho de estudo e dizer vamos ser responsáveis pela produção, vamos ser responsáveis pela distribuição, vamos ser responsáveis pelo marketing, vamos ser responsáveis pelas parcerias estratégicas, vamos ter os pontos de retalho e vamos fazer o packaging, isto é tudo muito complexo. Por vezes, é melhor dizer, nós só fazemos uma coisa porque é isto que fazemos bem e o nosso papel é perceber um bocadinho quem é que faz o quê. Juntar as peças e fazer algo muito simples e muito específico. Portanto, simplicidade é aqui o primeiro critério. O mercado. O mercado é simplesmente perceber se estou a tentar resolver um problema partilhado por muitas pessoas. Potencial. Será que está alinhado com as tendências de mercado? Outra vez, um nome um bocadinho assustador, mas será que estou a falar de uma oportunidade, de uma coisa que está agora a nascer,
uma necessidade nova que vai ser partilhada por muita gente? De uma nova procura, de um novo problema que nasceu porque algo está a mudar? Outro ponto importante, outra estrela, vantagem. Infelizmente, não nos podemos esquecer que a maior parte dos problemas e das oportunidades já estão, de alguma forma, a ser endereçadas por outras pessoas. Será que a nossa solução é melhor que as alternativas? E o último critério é a equipa. Quando eu digo uma equipa, estou a falar de recursos humanos. Pode ser uma pessoa, mas tipicamente os projetos empreendedores precisam de 2, 3, 5 pessoas ou mais. A ideia é que um projeto empreendedor tem um conjunto de desafios. Será que a equipa tem as competências necessárias para os executar? Vamos agora falar um bocadinho mais em detalhe de cada um deles, mas com a folha do exercício anterior vamos perceber se são ideias que cumprem ou não estes critérios: simplicidade, abrangência, potencial, vantagem e equipa. Agora, vou calmamente apresentar cada um destes critérios que determinam se a vossa ideia tem 1 ou 5 estrelas. Uma última nota importante: se a vossa ideia não tiver 5 estrelas, não quer dizer que não é boa. Há muitos negócios há muitos negócios com tremendo sucesso que provavelmente não têm as 5 estrelas. Agora, é melhor não ter 2, ou 2. Portanto, quanto mais melhor, mas não é obrigatório ter 5 estrelas. E há empresas de enorme sucesso que até têm 4. E na verdade, eu vou tentar fazer o vosso exercício com o caso da Milu Milu. Então, vamos ver o primeiro critério de uma boa ideia, a simplicidade. Eu acho que hoje este é o único que eu já expliquei com mais detalhe. Uma ideia simples de explicar é uma ideia com uma proposta de valor que vão conseguir comunicar ao vosso cliente de forma rápida. A Milu Milu consegue dizer em 30 segundos aquilo que oferece aos seus clientes. A simplicidade de execução também é muito importante. Aqui, o risco de um empreendedor menos experiente é achar que consegue fazer tudo. Portanto, também simplicidade de execução. Vamos passar ao segundo critério, a abrangência. Este ainda não falámos tanto, mas a ideia é que será mais fácil tentar lançar um projeto empreendedor que resolve um problema que é partilhado por muita gente do que um problema que só é partilhado pelo próprio empreendedor ou pelo empreendedor e um pequeno grupo de pessoas. Portanto, a abrangência fala de, por um lado, o número de pessoas que têm este problema, este desejo ou esta necessidade. Por outro, fala da recorrência com que elas ou eles têm este problema. Porque se toda a gente tem este problema uma vez por ano, é diferente do que se tiverem este problema uma vez por dia. E relembro, quando eu falo de problema, tanto pode ser um problema como uma necessidade ou um desejo ou simplesmente uma emoção muito forte. Esta frase é interessante. 90% das startups falham raramente porque o produto não funciona, mas quase sempre porque não conseguem clientes. Portanto, aqui a regra de ouro é: vamos tentar não resolver só um problema que temos nós, vamos tentar, quando virmos as várias ideias que temos, identificar quais delas estão a tentar resolver um problema ou necessidade partilhada por muita gente. Potencial. Eu acho que aqui já falámos bastante sobre o potencial, mas sublinho que a sociedade está a mudar muito rápido e isso pode ser visto como uma coisa má ou uma coisa boa. Estas mudanças estão a criar enormes oportunidades e das várias ideias que listaram, a pergunta que devem fazer é: será que isto é um problema novo e que vai haver mais gente com este problema no futuro? Vão haver mais modelos de negócios para resolver no futuro ou isto é um problema muito velho? Já há muitas empresas, organizações ou associações a resolver este problema? Neste último caso, eu teria naturalmente um desafio maior. Destaco esta frase: cresçam, mas cresçam secretamente para evitar alertar possíveis concorrentes. E esta é a ideia que falei, que quando há mudanças, surgem muitas empresas para tentar resolver o problema ou oportunidades que delas decorrem. E é interessante quando vocês avaliarem as vossas ideias se estão em mercados que estão a crescer ou que estão a mirrar. Vantagem. A vantagem incontornável é esta ideia de que um produto ou um serviço resolve um problema ou uma necessidade que, de alguma forma, já está a ser endereçada. Portanto, se acham que a vossa ideia é muito original, será esta a razão. Saibam que ela está a tentar resolver uma necessidade, uma emoção ou um problema que neste momento já é vivido por pessoas e neste momento as pessoas já estão a encontrar alguma forma de solução para este problema. Pode não ser exatamente igual à vossa, mas já está a ser tratada.
Então a pergunta é, será que esta solução que eu encontrei, esta minha ideia, permite-me resolver este problema, esta necessidade ou esta emoção de uma forma superior aos meus concorrentes? Eu relembro que concorrentes podem ser na nossa cidade, se o nosso mercado for a nossa cidade. Pode ser o nosso país, se o mercado for o nosso país. Ou podem ser no mundo inteiro. Mas a questão é, para o mercado-alvo, com quem eu estou a falar, será que ele resolve o problema, a necessidade ou a emoção dele melhor que as alternativas que existem hoje? Quer sejam concorrentes diretos, com exatamente o mesmo modelo de negócio, ou concorrentes indiretos, que são simplesmente empresas ou outras entidades que já estão a tentar resolver este problema, esta emoção, esta necessidade. Outra frase interessante neste sentido. Aprender sobre a nossa concorrência foi a melhor coisa que nos podia ter acontecido, porque nos obrigou a acelerar o lançamento. Esta frase é de facto bastante importante para decifrar a importância da concorrência. E por último, a equipa. Aqui vou salientar 2 pontos. O primeiro, um estudo estatístico que foi realizado, diz que cerca de 80% das empresas novas que sobreviveram ao seu segundo ano de atividade foram fundadas por mais do que uma pessoa. Portanto, a primeira mensagem que eu queria passar é que é muito mais fácil lidar com o desafio empreendedor se formos uma equipa do que se estivermos sozinhos. E há um conjunto de razões que podem não ter tanto a ver com competências. Simplesmente, todos nós temos picos de motivação. E um desafio empreendedor vai também desafiar a nossa motivação. Sermos 2 ou sermos 3 faz com que seja mais fácil lidar com este desafio. Agora, vamos aqui às competências. É mais fácil lançar um projeto empreendedor numa área que nós já dominamos do que numa área que nós desconhecemos totalmente. Simplesmente porque nós vamos conseguir executar a nossa ideia com menos risco de falhar do que se nós nos lançarmos numa área que não dominamos. Mas nós podemos ter uma ideia que não tem nada a ver com as ideias, ou melhor, com as nossas competências. E se vocês estiverem a percorrer com as vossas ideias e houver uma que gostem particularmente, mas que não está alinhada com as vossas competências, então o importante é que precisam de ir à procura de fundadores que tenham essa competência para juntos poderem lidar com esse desafio. Vou simplificar a coisa. E nós teremos outros workshops e também a plataforma Dream Shaper para os concorrentes dos nossos concursos que irão explorar este tema. Cada projeto empreendedor só tem 2 ou 3 competências verdadeiramente importantes, que vão determinar se a empresa pode ter sucesso ou não. Portanto, são essas 2 ou 3 competências nucleares que devem angariar com os fundadores a procurar. Ou seja, no mundo de hoje há muita tecnologia, muitos empreendedores, muita mudança de capital de risco. O que está em falta é a oferta de grandes equipas. Assim, o seu maior desafio será a construção de uma grande equipa. Aqui o foco é construir uma equipa que responda aos desafios e que tenha as competências necessárias para executar uma ideia. Portanto, quando estiverem a percorrer as vossas ideias, não eliminem necessariamente uma ideia para a qual não têm as competências todas. Saibam é que, para poderem executá-la com sucesso, têm rapidamente de ir à procura de outras pessoas para se juntarem a vocês. A ferramenta Dream Shaper já tem noção desta importância, sendo possível inscrever membros para as vossas equipas ao longo de todo o processo dos concursos de empreendedorismo, assim como a possibilidade de avaliarem as vossas próprias competências. Agora, só para voltar aqui ao exercício. O último exercício que agora vamos fazer é pegar nas nossas ideias e vamos dar-lhes uma nota. Temos aqui os 5 critérios. Será que a minha ideia é simples? Será que a minha ideia é abrangente e chega a muita gente ou a pouca gente? Será que uma ideia tem potencial no sentido em que ela está alinhada com as mudanças que estão a acontecer? Ou seja, se ela está num mercado que achamos que vai crescer? Será que esta ideia nos permite resolver este problema, necessidade ou emoção de uma forma superior às alternativas diferentes? Acreditem que há sempre alternativas diretas ou indiretas. E por último, será que isto é uma ideia para a qual eu já tenho competências relevantes ou vou ter de encontrar pessoas que se juntem a mim? Peço então que para cada uma das vossas ideias vejam se são ideias de 1 ou de 5 estrelas. Peço que façam uma pequena pausa para este exercício. Vamos agora apresentar a primeira startup à portuguesa, um conceito de uma história de sucesso made in Portugal com visão global.
Esta é a revolução que vem pelo ar, apresentada pelo David Mota, diretor-geral da SkyEye, um serviço de captação de vídeo e fotografia aérea através de drones. Olá David, eu acho que a nossa audiência desconhece o impacto da SkyEye porque, se bem me lembro, já foi capa da revista da Visão, certo? Espero que inspires estes empreendedores que querem saber a tua fórmula para o sucesso, as dificuldades encontradas e, sobretudo, os desafios para o futuro. Mais uma vez, obrigado David. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, João, pela tua introdução. O meu nome é, como o João já referiu, David Mota, tenho 27 anos e portanto, fundei há cerca de 2 anos e meio, portanto, em maio de 2012, a SkyEye, que basicamente foi uma iniciativa de um fundo de investimento que se chama Egnest, e portanto foi um pouco um processo de empreendedorismo um pouco ao contrário daquilo que é o habitual, na medida em que foi o fundo que me desafiou a mim no fundo, para lançar o projeto do zero. Portanto, foi aqui um percurso que teve todos os ingredientes normais de um percurso empreendedor, obviamente com um risco, neste caso financeiro, mais controlado, na medida em que o aporte financeiro foi maioritariamente, maioritariamente dado pela Egnest. Portanto, como eu disse atrás, nós fundámos a empresa em 2012 e, de facto, até hoje, o valor investido aproximadamente ronda os 200 mil euros. Portanto, o percurso que nós temos feito, basicamente tivemos um primeiro ano, ou um primeiro meio ano de setup da atividade, em que procurámos, no fundo, fazer todos os passos inerentes à criação de uma empresa, desde a criação de uma marca, o desenvolvimento de um website, das redes sociais, a criação de um produto que, neste caso, implicava escolher a tecnologia que mais se adaptava aos serviços que nós queríamos prestar, e, obviamente, depois, e o mais desafiante talvez, foi a formulação e a criação de uma equipa. Em suma, o que é que nós fazemos? O nosso ADN tem a ver um pouco com aquilo que nós costumamos um pouco dizer com a democratização do acesso às imagens aéreas. Então, aquilo que nós fazemos, nós entramos então no negócio dos drones sob a perspectiva de utilização da tecnologia já existente. Isto porquê? Porque, na verdade, nós acreditamos cada vez mais que a inovação não está só na capacidade de desenvolver novas tecnologias, mas está também muito na capacidade de colocar essas tecnologias ao serviço das necessidades reais do mercado e, basicamente, a torná-las úteis às empresas, aos potenciais consumidores e que elas, na verdade, sejam uma mais-valia, quer pela via da poupança de tempo, na execução de certas tarefas, mas, sobretudo, também na poupança económico-financeira associada às soluções ou às necessidades que estas tecnologias vêm desenvolver, ou basicamente responder. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, portanto, nós não somos, o nosso ADN não é de engenharia, não é de desenvolvimento de produto, o nosso ADN é de gestão e de operação de drones, e aquilo que nós fizemos foi reunir 3 coisas. Por um lado, reunir a melhor tecnologia existente a nível mundial nas várias componentes que os drones integram, basicamente perceber onde é que está o melhor fabricante de baterias, onde é que está o melhor fabricante de hélices, onde é que está o melhor fabricante de gimbals, onde é que está o melhor fabricante de estruturas de controladores de voo, de GPS, por aí afora, e customizar, perdão, e customizar os equipamentos em função das necessidades que nós, durante esse percurso prévio de investigação no mercado, pré-identificámos. Portanto, primeiro pilar, tecnologia fiável, testada e que conseguisse corresponder às necessidades que nós tínhamos encontrado. Segundo pilar, uma equipa que fosse capaz de dominar, controlar, manter, operar de forma comum, de forma fiável, profissional e com a máxima qualidade possível estes mesmos equipamentos. E terceiro pilar, obviamente, criar uma marca. Criar uma marca não é só escolher um nome, é obviamente criar toda uma estratégia de marca, de comunicação e de marketing, quer online, quer offline, que suportasse e que credibilizasse esta nossa entrada num mercado que nós achamos que ainda hoje é um mercado bebê. Portanto, de facto, o potencial desta tecnologia ainda, eu creio que ainda está por descobrir, apesar de todos os dias
nós ouvirmos, peço desculpa, um bocadinho constipado, nós ouvirmos novas aplicações, nós ouvimos novas notícias sobre aplicações que estão associadas a esta tecnologia e também pela criação cada vez mais de um setor que nós chamamos de setor mais amador, que tem a ver com os gadgets, que hoje em dia os drones também já o são, e portanto há que fazer aqui duas distinções que eu acho que é importante. Por um lado, nós somos então uma empresa de operação de drones e não de desenvolvimento de drones, e por outro lado nós situamos, portanto, no mercado profissional dos UAVs destinados a aplicações civis e comerciais. Portanto, ao invés de sermos como as empresas talvez mais conhecidas em Portugal, que são developers de tecnologia, sobretudo para equipamentos para fins militares, nós estamos, portanto, do outro lado da banda do mercado. Portanto, operação de drones para fins comerciais e civis. E que fins são esses? Que fins são esses, em suma? Temos aqui dois tipos, ou duas áreas principais de negócio. Em primeiro lugar, a área dos mídia, em que se trata da captação de imagens aéreas para fins promocionais ou para fins de reportagem, e aqui leia-se tudo aquilo que são trabalhar para produtoras, para televisões, para agências de comunicação e de marketing, com vista à criação de filmes institucionais, a documentários, a reportagens, anúncios publicitários, etc. E depois uma área mais, que nós chamamos mais técnica, que envolve a captação de imagens para fins mais técnicos, e que são, por exemplo, a captação de imagens verticais para a criação de ortofotos-mapas e modelos digitais de terreno, que servem para, que basicamente são alternativas aos produtos tradicionais de cartografia e topografia. Depois temos também a inspeção de infraestruturas, como é o caso de turbinas eólicas, como é o caso de postes de média e alta tensão, como é o caso de fachadas de edifícios para detectar fissuras, paredes do Castelo dos Mouros, paredes de castelos, como é o caso do Castelo dos Mouros, um projeto recente que fizemos este ano, até à captação de imagens para fins agrícolas, basicamente para medir o índice de vitalidade das plantas que estão em crescimento e, por esse método, ajudar os agricultores a tomarem decisões mais informadas e basicamente a poderem ainda agir a tempo de corrigir eventuais perdas de produtividade nas suas culturas. Portanto, o nosso posicionamento, em suma, trata-se como uma empresa de captação de imagens aéreas através de drones, e o nosso know-how, ou a nossa interferência nesta cadeia de valor termina, portanto, com a entrega destas imagens nos moldes e nos formatos em função, basicamente, dos mercados para onde trabalhamos. Obviamente, isto gera aqui uma necessidade de adaptação a várias realidades e a vários tipos de clientes muito grandes, e portanto esse é talvez o nosso principal desafio. Nós começamos, ou não, obviamente, por todas estas aplicações, começamos, obviamente, pela área dos mídia, e temos crescendo na diversificação da nossa oferta de produto, porque, de facto, a evolução tecnológica tem-nos permitido entrar com soluções fiáveis, e é esse sempre o nosso princípio, que é o de escolher, ou só de abordar o mercado quando temos, de facto, produtos fiáveis. E, portanto, se calhar eu mostrava, só para quebrar aqui um bocadinho esta minha primeira parte desta intervenção, se calhar mostrava aqui um vídeo, e com este vídeo espero não perder metade da audiência que está a ouvir, e portanto que se tratou de uma cobertura aérea, que foi um direto televisivo para a TVI, na época, em maio do ano passado, quando os festejos do Benfica campeão no Marquês de Pombal.
E muito bem, espero que após este breve minuto aqui de imagens desta onda vermelha tenha inspirado os que apoiam esta onda, mas também os que não apoiam, neste caso, por curiosidade até a minha situação, para que em breve tenhamos um vídeo semelhante, mas com uma onda verde. Muito bem, planos para o futuro. Nós, neste momento, como referi, estamos basicamente a tentar desenvolver aplicações e, portanto, quando aplicações variadas para as setores que eu atrás referi, e quando eu referi desenvolver aplicações, tem a ver com, obviamente, perceber e identificar as necessidades do terreno e fazer uma abordagem de trás para a frente, que é aproximarmos um determinado cliente, um determinado nicho de atividade, perceber quais são as suas necessidades em concreto e depois fazer o trabalho ao contrário, que é então de que forma é que os nossos equipamentos, os nossos sistemas e o nosso know-how podem ajudar a resolver essa determinada necessidade. E, portanto, como disse, nós estamos a desenvolver nos últimos 12 meses, em concreto, estas áreas mais técnicas, que são os exemplos que eu referi há pouco, para que tenhamos aqui uma oferta de produto não só focada nos mídia, mas também focada em áreas que possam complementar a nossa atividade em meses de menor intensidade comercial da atividade dos mídias, que tipicamente são meses de inverno, e, portanto, aqui um fator para combater sazonalidade. Planos para o futuro, além deste fator, temos também o tema de tentar levar os nossos serviços e o nosso know-how para fora de portas. Acho que este é comum à maioria dos projetos. Nós não somos muito sonhadores, somos sobretudo realistas e queremos dar passos acertados e preferimos dar passos mais lentos, mas que sejam sempre passos para a frente. E, portanto, obviamente, temos em mente, a breve, diria que a médio prazo, tentar abordar a nossa lusofonia e perceber, sobretudo nos países africanos, nos países de língua portuguesa em África, como é o caso de Angola e Moçambique, perceber como é que lá podemos levar para lá o nosso know-how e a nossa experiência. Quanto últimos 3 minutos, quanto a aqui um bocadinho de partilha de uma experiência mais pessoal naquilo que toca ao desenvolvimento de um negócio e a esta experiência empreendedora, eu gostava de focar algumas notas. Em primeiro lugar, eu acho que toda esta onda um pouco cor-de-rosa em torno do empreendedorismo pode provavelmente levar a que alguns de nós tenhamos algumas ilusões de que todos sempre temos que ser empreendedores. E eu acho que o primeiro mito é que, de facto, nem todos temos que ser empreendedores e, de facto, nem que para todos a única solução aqui para os jovens atuais, e jovens e não jovens, será a criação de um negócio próprio. Isto porquê? Porque, obviamente, criar um negócio próprio envolve ter um determinado perfil, envolve ter uma determinada vocação e envolve, obviamente, correr um certo determinado conjunto de riscos pessoais também, profissionais, que, em função da fase e do ciclo de vida de cada pessoa, podemos ou não estar mais ou menos preparados para isso. E, portanto, a primeira linha é dizer que, em suma, ou seja, o empreendedorismo é uma palavra nova que basicamente inventaram para designar o processo de criação de novas empresas. E a pergunta que eu faço é: será que todos nós temos que criar novas empresas? Será que temos o perfil adequado? Será que vamos conseguir ser resilientes ao máximo para basicamente levar o nosso projeto até aos fins que queremos? Portanto, era a primeira pergunta que eu geralmente lanço para reflexão. A segunda é dizer que, de facto, estes processos de criação de empresas são sempre muito mais difíceis, muito mais demorados e muito mais caros do que aquilo que nós podemos prever ou pensar inicialmente. E, portanto, diria que a maior dificuldade ou o maior desafio tem a ver com a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de saber errar e de saber sair bem desses mesmos erros que vamos cometer, e não vai ser um, não vão ser dois, não vão ser três, vão ser imensos. E, portanto, temos que estar preparados psicologicamente, não só temos que estar preparados psicologicamente, sobretudo para errar, porque, de facto, nas primeiras fases, o erro vai predominar e o saber lidar com o erro e saber aprender com os próprios erros e também com os erros daqueles projetos que nos rodeiam, que também eu diria que aí é também um papel importante que nós temos, que é basicamente partilhar experiências e ouvir erros que outros tenham cometido para que nós próprios não os cometamos. Eu diria que esse é talvez o desafio principal. Depois, há um tema também da equipa. Eu diria que a equipa, e encontrar a equipa certa que tenha a mesma atitude e a mesma identificação em termos de valores, em termos de processos de trabalho,
em termos também culturais, eu acho que é talvez a chave principal. Hoje em dia há muitas pessoas, eu creio, que procuram experiências empreendedoras, mas provavelmente também elas não estão preparadas para os desafios que é todo este desbravar de terreno, que criar, encontrar clientes, formar produto, formar uma equipa, toda esta complexidade que estes processos implicam. E, portanto, eu acho que, em suma, percebermos exatamente se este é o nosso caminho, acho que é a fase principal, estarmos conscientes de que os processos vão ser mais demorados, mais difíceis e mais lentos, e depois ter muito cuidado também na escolha das pessoas que nos rodeiam, porque de facto isso vai fazer a diferença, porque no fim do dia, e sobretudo se estivermos a falar de serviços são o fator humano, é o fundamental, e aí sim isso faz a diferença perante o cliente. Os nossos clientes estão preparados também para assumir e para connosco construir sobre os nossos erros. Eu diria que a última mensagem que eu acho que passava era que nós não tínhamos medo de ir para o terreno sem ter o produto completamente fechado, porque os nossos produtos fazem-se mais do que em casa, fazem-se experimentando, fazem-se falando com os nossos potenciais clientes e pedindo-lhes opiniões, pedindo-lhes a sua visão sobre de que forma é que podemos melhorar e de que forma é que podemos evoluir. E, portanto, não há que ter medo de ir para o terreno, não há que ter medo de errar, e, portanto, isto obviamente obriga a uma maturidade e a um nível de confiança no projeto e a um nível de força também interior muito grande. E, portanto, como alguém dizia no outro dia, é o tema da força, do foco. Eu diria que o foco também é aqui o assunto também muito importante, e por último a fé, não só em nós próprios, mas também no nosso produto e no potencial valor que ele pode acrescentar ao mercado. Portugal é de facto um país que apesar de tudo, apesar de alguma resiliência dos grandes players, eu acho que temos condições para trabalhar, e portanto não há que, em suma, quem quiser de facto achar que tem de facto esta vocação, a mensagem última que eu gostava de passar é: avancem para o terreno, avancem com o produto que têm em mãos, e o mercado dir-vos-á se o vosso produto é ou não o mais acertado. E se não for, há que corrigi-lo e há que voltar a ir a jogo e voltar a tentar marcar gol. Obrigado, e qualquer coisa, portanto, o meu e-mail é david.mota@sky.pt. O João Cunha pode partilhar também os contactos e, portanto, espero que tenha sido útil. Um abraço e força a todos. Obrigado. Antes de terminarmos, aproveito para pedir que preencham o inquérito de satisfação. Pode ser chato, eu sei, mas é apenas 1 minuto e é para nós muito importante. É para nós a melhor forma de ajustarmos os nossos workshops às vossas necessidades. Sejam muito honestos, sejam duros connosco. Queremos saber os problemas para podermos ir sempre melhorando diariamente. O link está disponível na zona de comentários, onde este vídeo está a ser transmitido. Para a semana temos um novo workshop disponível, como estruturar as suas ideias em projetos. Nessa sessão vai ficar a saber como aplicar modelos práticos, identificar e explorar as 9 perguntas-chave para estruturar a sua ideia e entender o grau de dificuldade de execução da sua ideia. Saiba mais no site da Acredita Portugal e faça o seu registro na área da formação. E pronto. Muito obrigado pela vossa presença, espero que este workshop vos tenha sido útil para vos ajudar a gerar ideias empreendedoras. Caso tenham alguma dúvida ou queiram colocar questões acerca dos conteúdos de que falámos aqui, poderão sempre enviar um e-mail para formacão@acreditaportugal.pt. Esperamos por vocês já no próximo workshop. Foi um prazer.